Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Nesse vídeo trazer uma breve exposição bíblica da mais preciosa, acredito eu, e a mais tão esperada profecia, que é a volta do nosso Messias, o Salvador e amado Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele virá como nos dias de Noé. Você parou para pensar como foi os dias de Noé? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de Lucas. Lucas, capítulo 17, são só 5 versículos, do 25 ao 30, que diz: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Então, meus irmãos, esse contexto aqui é logo após a grande tribulação, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, a respeito dos sinais que teriam que acontecer, Dois desses dos mais principais, digamos assim, que seria a apostasia, um grande desvio e esfriamento da fé de vários cristãos pelo mundo afora, cristãos entre aspas, porque o verdadeiro cristão, ele vai perseverar até o fim, assim eu creio. Então, meus irmãos, após essa abordagem de Jesus, falando sobre o período da grande tribulação, ele nos exorta a nos precavermos para com o que virá a acontecer. E o que está acontecendo, será que não é tão semelhante aos dias de Noé? Ou pelo menos estamos no começo desse início dos dias de Noé? Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, davam-se em casamento, vendiam, comiam. E veja que no primeiro versículo que lemos, versículo 25, diz que convém que ele, Jesus, padeça por essa geração. O que mais temos visto hoje, meus irmãos? Que quanto Jesus não tem sido ridicularizado pelas mídias sociais, pela TV, tantas heresias, falsos profetas, tantos ventos de doutrina, recentemente carnavais aí zombando da fé cristã e tantas outras coisas que vemos, desvio da fé, muitos não levando mais a sério, acham que não tem importância alguma igreja, congregar, estar envolvido em sociedade com os irmãos e etc, etc. Muitos donos do seu próprio nariz, querendo ficar somente em casa e a fé se esfriando. E infelizmente está acontecendo todas essas coisas. Infelizmente, porque a Bíblia diz também, quando vides essas coisas, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Então, meus irmãos, como os dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Estavam bebendo, festejando, vendendo, negociando, casando-se, dando-se em casamento, e o evangelho sendo pregado. Nos dias de Noé, ele passou cerca de 100 anos, imagina só, 100 anos anunciando o dilúvio. Como foi no dia de Noé? No dia de Noé, Gênesis capítulo 7, 4, 10 e 13. Veja o que diz. Capítulo 7, versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz.
Versículo 10. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E o versículo 13. E no mesmo dia, veja só, no mesmo dia, entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Então, meus irmãos, Noé passou cerca de 100 anos falando sobre o dilúvio. E o que é que acontecia? As pessoas o zombavam, o desprezavam, brincavam, casavam-se, davam-se em casamento, negociavam. E após a arca estar pronta, o que é que Deus diz para Noé? Dentro de 7 dias, veja só, 7 dias, o número que aponta para as 70 semanas de Daniel, ou 7 anos da tribulação, né? A primeira metade, a falsa paz, e a última metade, a qual será um período abreviado, como o nosso Senhor disse, Mateus 24, versículo 22, porque senão nenhuma carne aguentaria, acredito essa carne, os eleitos, os cristãos que vão estar aqui. Então, no dia do dilúvio, veja só, meus irmãos, no dia do dilúvio, quando eles entrou, a família de Noé entrou na arca que caiu o dilúvio. Então vamos ver os sinais acontecer, tudo vai acontecer aqui na terra, a igreja vai estar aqui. Meu irmão, se você ainda é pré-tribulacionista, eu convido você a meditar nessa palavra, porque o que nos interessa é a verdade bíblica, e não um dogma ou algum nome de alguma instituição, alguma placa, não. Se ela está enquadrada, sim, temos que ir pela palavra de Deus, o que a verdade diz sobre as Escrituras. Então, quando eu parei para meditar, buscar, a nossa busca tem que ser incessante, tem que ser constante. E Deus vai mostrando para o servo fiel que quer buscar a verdade bíblica, né? Que tem alguns irmãos, infelizmente, que morrem abraçado com uma certa visão, uma certa teoria, que nem sempre é verdade. Muitas coisas no decorrer do caminho a gente aprende lá atrás de forma equivocada, mas no amadurecimento da fé, da busca de cada um, vamos chegando ao entendimento. Isso para os que buscam, isso para os que têm a continuidade de meditar nas Sagradas Escrituras. Aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que passam semanas, meses ou até anos para ler a Bíblia, ou aqueles que só leem a Bíblia quando vai para a igreja, esses nunca vão ter o conhecimento pleno da verdade. Vão estar enganados em várias teses, em várias doutrinas. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia da vida desses, né? Deus é bom, Deus é Pai, e Ele vai se compadecer de muitos desses, mesmo ignorantes, mesmo não tendo um comprometimento de buscar a leitura bíblica, porque, sejamos sinceros, são poucos, né? São poucos os que buscam, os que têm uma leitura diária das Sagradas Escrituras. Então, quando paramos para analisar e buscar, vemos que a coerência bíblica é sim, que a igreja vai estar aqui, vai precisar ver alguns sinais acontecer, principalmente a grande apostasia, que é o desvio da fé de muitos, grandes escândalos, como disse o versículo 25, né, de Lucas 17, que Jesus precisa padecer muito por esta geração, né, para que depois venha a acontecer como os dias de Noé, como foi com Ló. Lembra de Ló? Quando ele saiu com a sua família, foi que caiu fogo dos céus e consumiu aquela cidade. Aqui, como acabamos de falar, como os dias de Noé, no último dia, no 7º dia, quando a arca estava pronta, Deus deu o prazo, 7 dias. No dia que eles, veja como no versículo 13 de Gênesis 7, no dia que Deus, aliás, no dia que Noé entrou com a sua família, começou a cair o dilúvio. E eu te pergunto, meus irmãos, aquele povo que começou a ser consumido pelas águas, eles tiveram uma segunda chance? A parábola
das 10 virgens, lembra? As 5 loucas tiveram uma segunda chance? O povo de Sodoma e Gomorra, após ser consumida a cidade com fogo, após ser consumida a cidade, eles tiveram uma segunda chance? O pré-tribulacionismo, ele, de certa forma, prega uma segunda chance. E não é bíblico uma segunda chance. Após a vinda de Cristo, segue-se o juízo de Satanás, os seus anjos e todos aqueles que praticaram a iniquidade. E o povo de Deus receberá os seus galardões, segundo as obras de cada um, e reinaremos para sempre com o Senhor, em novos céus e nova terra. Essa é a verdade bíblica, meus irmãos. Como os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Davam-se em casamento, vendiam, bebiam, e no dia, ou seja, prestes a acontecer o castigo de Deus, a ira do Senhor na terra. Isso sim será somente para Satanás, os seus anjos e todos que praticaram a iniquidade. Mas, bem pertinho de acontecer isso, a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, que o Senhor nos dará um selo, quando o anjo descer alguns cálices da ira de Deus, o selo do Senhor vai estar sobre aquele que não vai ser danificado. Muito perto, se você ver, leia depois caprichosamente Mateus capítulo 24, que você vai ver que a partir do versículo 29, quando os sinais acontecer, que o sol vai perder a sua luz, a lua vai ficar em sangue, o céu vai se desenrolar como uma tenda, os corpos celestes, né, vão ser abalados. Isso sim, aí é o que podemos enquadrar na tipificação aqui dos dias de Noé. Nesse dia bem próximo, o Senhor Jesus virá e buscará a sua igreja. Aí a ira sim de todas aquele cálice da ira de Deus cairá sobre a terra, mas com o Satanás, os seus anjos e todos que praticaram iniquidade. Viu, meus irmãos? Fica com essa palavra de esperança. Fica com o que a Bíblia diz. Não se aprenda a escola teológica, não se atenha à escola teológica, eu sou pré, eu sou pós. A Bíblia nos mostra que, como toda a história bíblica dos cristãos, dos discípulos passaram grandes perseguições nos primeiros séculos, porque nós não passaremos perseguições. Então, meus irmãos, é essa a mensagem para a nossa edificação nessa hora, que como os dias de Noé, assim virá a vinda do Filho do Homem, assim será a vinda do Filho do Homem, que faziam tantas coisas, o Evangelho sendo anunciado, e no dia do dilúvio, no dia da grande tribulação, quando estiver para acontecer a ira de Deus sobre a terra, o Senhor Jesus virá e resgatará o seu povo. Queira o Senhor a mim e a você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse vídeo, que possamos ficar com essa palavra de esperança e que possamos aguardar o Senhor firmes e fortes para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se inscreva no canal se não for ainda, deixa o like, agradeço muito. Nos ajuda ao YouTube direcionar para mais pessoas. Shalom, abraço.